Opa, tudo bem? Gente, hoje o Cavagutti está em deslocamento, né? E a gente não ia conseguir fazer a live no horário normal e da forma como a gente faz, né? Então, para que vocês não fiquem sem nenhuma informação essa semana, eu estou gravando um vídeo hoje, no dia da nossa live, na sexta-feira, e o Cavagutti também está gravando algum material para estar passando para vocês. A nossa análise, a minha análise aqui dos eventos da semana é que algumas coisas começam a acontecer. A Europa começa a ficar mais preocupada aí com a questão da energia. Então, você vê a primeira-ministra do Reino Unido aí já entregando, né, já pedindo a resignação do seu cargo com menos de um mês e meio. Isso é inédito, e isso para um país estável como a Inglaterra, né, como o Reino Unido, isso gera um impacto político, no cenário político muito grande, né? Um dos principais motivos é a questão econômica, que eles não estão vendo com facilidade de como conter isso. A gente também começa a ver alguns grupos que estão sendo afetados pela perda do poder de compra, aproveitando esse momento e fazendo greve, como é o caso dos funcionários, né, de indústria de petróleo, de refinaria na França, indústria de energia nuclear também na França, e outros grupos aderindo greve e aproveitando a oportunidade para pedir reajuste. Um problema muito grande aqui na Europa de chegar a um consenso na ideia de se colocar um cap, né, ou seja, um limite de valor a ser pago para as compras de gás na Rússia. Isso tem tudo para não dar certo, por um motivo muito simples. A Rússia está vendendo mais barato do que o mercado para quem eles consideram amigos, né? Ou países simpáticos. E a Europa quer limitar quanto o limite máximo de que isso seja cobrado, ou seja, quer jogar um preço tão baixo que não gere margem de lucro para a Rússia. Isso não vai fazer o menor sentido, por um motivo muito simples. Você está querendo dizer quem produz, né? Qual o preço que ele tem que aceitar e quem está disposto a comprar dele. Você não é parte dessa relação de compra e venda. É alguma coisa, mais ou menos, você querendo falar, olha, você querer dar ordem na mulher do seu vizinho para ela não trair o vizinho com o Joãozinho da esquina. Você não tem poder sobre essa relação. Você não tem como interferir. Então, isso já foi tentado anos atrás e não funcionou. Os Estados Unidos também tentou fazer uma pressão na Arábia Saudita, teve o efeito oposto, que a Arábia Saudita falou que, junto com a OPEP, né, eles vão cortar 2 milhões de barris da produção. Então, foi os Estados Unidos tentar pressioná-los para produzir mais, e eles decidiram tomar a opinião inversa. Outra novidade foi a Arábia Saudita fazendo um approach, né, na África do Sul, para solicitar que ela e que outros países, como os Emirados Árabes Unidos, entrem para o BRICS. Isso gera uma mudança geopolítica muito grande, porque você começa a mexer com a distribuição do poder do mundo. Se você tiver Arábia Saudita, Emirados Árabes e Rússia, né, todos grandes produtores de petróleo, de outras energias, então você começa a ter uma mudança de equilíbrio.
Outra novidade também essa semana, os Estados Unidos decidiu proibir a venda de algumas tecnologias sensíveis para a China, principalmente na área de semicondutores, a parte de design de semicondutores e por aí vai. A China retalhou, e não em cima dos Estados Unidos, mas em cima da Europa. O que ocorre hoje? A Rússia está com embargo, ela não pode vender óleo e gás para a Europa, mas boa parte do óleo e gás que você compra hoje aqui na Europa vem da Rússia. A Rússia ela vende para a Arábia Saudita, ela vende para a China, ela vende para a Índia, e esses produtos são comercializados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, embora eles façam um embargo. O que aconteceu quando a China foi contrariada agora pelos Estados Unidos, o que ela fez, ela parou de abastecer o que ela tinha excesso de óleo cru e outros derivados de petróleo aí que ela compra. Ela decidiu boicotar a Europa e não vender mais isso para a Europa. Então, aqui na Europa, a situação de instabilidade está muito grande. A Alemanha decidiu dar um incentivo na faixa de 200 bilhões aqui para subsidiar a energia. Isso vai gerar uma competição pela compra de energia aqui dentro da Europa. Os países menores estão desesperados com isso, porque vai encarecer demais, o que já está a um preço absurdo, e não está conseguindo chegar a uma conclusão da questão aí de energética na Europa, como é que vai ser, a própria decisão aí de colocar um cap nas compras, né, um limite no valor de compra, não é uma unanimidade. 11 países são contrários dos 28. Então, a gente ainda está distante do inverno e a gente já está vendo uma série de problemas. Então, deve-se ter uma inflação muito forte aqui na Europa. Você deve evoluir depois para um cenário de estagflação, onde a inflação fica alta, principalmente por causa da pressão do valor do custo do petróleo, né, do óleo e gás, e depois por causa da depreciação do euro em relação ao dólar. Então, isso vai gerar uma pressão muito grande aqui, e a gente acha que isso vai ter impactos na guerra lá com a Ucrânia, porque hoje a Ucrânia, para ela se manter operando, não só militarmente, mas funcionalmente como Estado, ela precisa de uma quantidade considerável de recursos. Esse recurso vem basicamente dos Estados Unidos, que é o maior disparado, você tem da Europa e você tem do Reino Unido. E o que a gente tem visto é que o europeu ele já está bastante irritado em pagar pelo gás americano 5 vezes o que ele pagava pelo gás russo. Então, eles estão enxergando como uma oportunidade para os Estados Unidos fazer dinheiro à custa dos mercados europeus. Então, alguns governos já estão mais resistentes nesse suporte com a Ucrânia, em que pese que a União Europeia, a instituição União Europeia, ela continua muito favorável a seguir a agenda de Washington do jeito que está, isso não é realidade para todos os países. Os países estão bastante preocupados, eles apoiam a causa da Ucrânia, mas talvez só estejam dispostos a apoiar até a página 2. Eles não estejam dispostos a colocar em risco a economia dos seus países por conta dessa guerra. Então, isso é uma coisa que a gente vê. Por outro lado, a gente vê uma corrida muito grande da Rússia, da Ucrânia. A Ucrânia corre para expulsar a Rússia do território dela. A Rússia corre para segurar os ucranianos, o mínimo ali.
até vir a temporada de chuvas, que a gente imagina que menos de um mês a gente tem a temporada de chuvas, onde fica muito mais difíceis as operações militares, os deslocamentos, etc. E aí tu vai ter uma tendência a parar. A Rússia corre também, porque ela sabe que se ela conseguir segurar o território após essa temporada de chuva, vem o inverno, que também é dificílimo para as operações militares. A Rússia, historicamente, ela se beneficiou do inverno ao longo dos anos, nas guerras que ela participou. Então, ela sabe que, além disso, a União Europeia vai estar muito mais fragilizada economicamente. Vai ser muito mais difícil para a União Europeia ela continuar dando esse apoio para a Ucrânia. Você vai ter uma crise energética que vai aumentar, você vai ter a opinião pública fazendo pressão nos governos para rever o posicionamento deles em relação à OTAN e rever o posicionamento em relação ao embargo russo. Então você vai começar a ter mudança, como a gente já viu agora na própria eleição na Itália, né? A gente já vê o próprio Macron questionando aí a necessidade da OTAN, e ele volta de novo a falar na necessidade de ter uma Euroforce, né? Uma força europeia, mas mais independente dos Estados Unidos, que seja mais alinhada com os interesses europeus e não com os interesses americanos. Então tem uma série de coisas que começa a pesar nesse cenário da guerra, né? Por outro lado, o ucraniano ele também corre para resolver essa situação, para ele justificar o que ele tem recebido do Ocidente, as ajudas americanas e etc. Porque o próprio Biden ele tem sido bastante questionado em relação à efetividade e de quanto que o contribuinte americano está pagando. Um outro fato que vale lembrar, em novembro nós teremos as eleições, né, para o Congresso americano, um terço do Senado americano também vai mudar. E aí, dependendo da popularidade do Biden e de como vai estar essa questão da Ucrânia e a economia americana, isso vai mudar o humor do eleitor americano e também vai mudar a composição do Congresso. Hoje já temos alguns políticos do Partido Republicano questionando a necessidade de manter o suporte para a Ucrânia. E você já nota um certo desgaste nisso aí. Até dezembro, a Ucrânia, em tese, tem uma ajuda americana bastante robusta garantida, mas ela não consegue ter a certeza que para o ano seguinte isso irá acontecer, né? Ou pelo menos na proporção que vem sendo feita. A Europa está mais receosa que os Estados Unidos para manter essa ajuda. Essa semana, o embaixador francês saiu de Kiev, né? E ele questiona bastante a forma como isso daí tem sido feito. Outro fato também nessa semana foi a reunião do Xi Jinping, né, lá com o Partido Comunista e com representantes do Exército Popular da China, no qual eles reforçam o apoio deles ao Xi Jinping e talvez após isso daí, que é mais ou menos como a legitimização do Xi Jinping por mais um tempo no poder, talvez a partir daí a China
endureça as suas reações com Taiwan. Muito provavelmente, a China evitou um confronto mais forte com Taiwan por conta dessa fase que ainda estava mais incerto se fica mais tempo o Xi Jinping ou não. Agora, com suporte tanto do Partido Comunista quanto do Exército Popular Chinês sendo reforçado, o Xi Jinping, no seu próprio discurso, falou novamente da necessidade de reintegrar Taiwan pacificamente ou pela força, né? Então, a gente deve ter algumas mudanças nesse cenário aí, já que o relacionamento China-Estados Unidos continua se deteriorando aí, as relações comerciais, as relações políticas e as relações econômicas. E esses foram os principais pontos da semana e a gente acha que vai ter, vão ficar mais perceptíveis essas mudanças e os impactos. A gente nota claramente uma ascensão na Rússia do pessoal um pouco mais linha dura. O Putin, embora a gente não ache, mas ele é considerado um moderado na Rússia, então ele já cede algumas pressões dessas linhas mais duras, e isso ficou comprovado essa semana com o bombardeio das infraestruturas críticas, infraestruturas civis, que o Putin vinha evitando, né? Então, à medida que ele tem que ceder para mobilização em massa, à medida que ele sofre pressão desses segmentos mais radicais e ele não consegue uma resposta rápida, então tu vai ter uma tendência natural ao escalonamento da guerra, né? Até porque quando ele destrói mais de 40% da infraestrutura crítica elétrica, já foi destruída na Ucrânia, isso evita que a Ucrânia exporte energia elétrica para a Europa e no momento que a Europa também precisa de bastante energia. Então, essas serão as principais mudanças que a gente vê aqui no curto e no médio prazo em relação à guerra da Ucrânia e em relação à dinâmica da economia europeia. Espero que no próximo encontro a gente consiga fazer a nossa live normal e trocar aí as informações com vocês, ter a oportunidade de estar respondendo perguntas e ter um diálogo um pouco mais dinâmico. Muito obrigado a todos e um bom final de semana para vocês.